Sabemos que um triângulo é definido por três pontos. Se fôssemos escolher três pontos aleatórios, não colineares, vamos chamar de ponto A, ponto B e ponto C. Se a gente dissesse que esses três pontos são os vértices de um triângulo, eles formam um triângulo único. Então, esse seria o triângulo ABC. Triângulo ABC. Aprendemos nos últimos dois vídeos que o triângulo ABC tem um único circuncentro, que é um ponto equidistante desses três vértices, equidistante desses três pontos. Uma maneira de descobrirmos isso é desenhar a bissetriz perpendicular de cada um desses lados e também o ponto onde as três bissetrizes perpendiculares se interceptam. Mostramos que elas sempre se interceptam num único ponto, o circuncentro. Vou fazer isso rapidinho aqui. Digamos que essa é a bissetriz perpendicular daquele lado, essa é a bissetriz perpendicular desse lado e essa é a bissetriz perpendicular daquele lado. Todas elas são perpendiculares e cada uma divide o lado em duas partes iguais. A distância de B até esse ponto será igual à distância desse ponto até A. Da mesma forma, a distância de A até esse ponto será igual à distância desse ponto até o ponto C. O mesmo acontece para a distância de C até esse ponto, que será igual à distância desse ponto até o ponto B. Esse ponto aqui, já falamos sobre isso. Vamos chamá-lo de ponto O. Vamos chamá-lo de circuncentro. O é o circuncentro. Isso é só uma rápida revisão. Se a gente tem três pontos, temos um triângulo único. Esse triângulo tem um único circuncentro, o qual é equidistante dos três pontos do triângulo. Devemos dizer três vértices do triângulo. Aquela distância entre os três vértices, deixa eu desenhar isso de uma cor diferente. Essa distância, o comprimento de OA, o comprimento de OC e o comprimento de OB. Portanto, OA igual a OC igual a OB, o circunraio. Aprendemos, ao falar de circunferências pela primeira vez, que se determinamos um ponto e encontramos o local de todos os pontos que são equidistantes desse ponto, formamos uma circunferência. Quando digo local, refiro-me ao conjunto de pontos. Se indicasse qualquer ponto aqui, ele seria um ponto arbitrário. E se também especificasse um raio e indicasse qual é o conjunto de pontos nesses dois planos dimensionais que são equidistantes e estão a um raio de distância do centro, isso formaria uma circunferência. É assim que se forma uma circunferência. De maneira parecida, se eu dissesse, olha, se a gente começar com o centro em O e indicarmos todos os pontos que estão num circunraio de distância de O, isso identificará exclusivamente uma circunferência e ela conterá os pontos A, B e C, porque esses são os circunraios distantes de O, portanto, estão inclusos nesse conjunto. A circunferência seria parecida com algo assim. Estou tentando desenhar da melhor forma possível. Tudo sobre o que falamos até agora, como nesses últimos minutos, é uma revisão. A gente sabe de tudo isso, mas retomei só para restabelecer uma ideia bem interessante de que se indicarmos três pontos que formam um triângulo, e se tivermos um triângulo único, deixa eu esclarecer isso. Esses são três pontos não colineares. Três pontos que não estão na mesma reta. Se a gente tem três pontos que não estão na mesma reta, isso forma um triângulo único. Para cada triângulo único que tivermos, temos um circuncentro único e um circunraio. Circuncentro único e um circunraio. Se indicarmos qualquer ponto no espaço, qualquer ponto único e um raio, a distância entre o conjunto de pontos e o ponto indicado será exatamente o valor do raio. Isso nos dá uma circunferência única. Uma circunferência única. Me estendi ao falar sobre um triângulo único com um único circuncentro e um único circunraio para realmente te mostrar que se me indicar quaisquer três pontos, isso forma finalmente uma circunferência única. Caso sejam necessários
3 pontos para formar um triângulo, também serão necessários 3 pontos para formar uma circunferência. 2 pontos não são suficientes. Uma maneira de pensar nisso é que, se me indicar apenas 2 pontos, há um número infinito de triângulos que eu posso fazer com esses 2 pontos, porque posso colocar o terceiro ponto em qualquer lugar. Poderia fazer esse triângulo, e todos esses triângulos terão circuncentros e raios diferentes. Portanto, eles formarão diferentes circunferências que circunscrevem aqueles triângulos. Por exemplo, essa seria uma circunferência que poderia circunscrever aquele triângulo. Poderíamos ter essa circunferência aqui e vemos claramente que 2 pontos não são suficientes. Precisamos de 3 pontos. 3 pontos resultam num triângulo que resulta numa circunferência única. Por si só, isso até que é legal. Agora, outra questão. Se temos uma circunferência e ela circunscreve um triângulo arbitrário, o centro dela é necessariamente o circuncentro? Vamos pensar um pouco, pois tem alguns casos não intuitivos aqui. Se eu desenhar uma circunferência, o seu centro está aqui. Se eu desenhar um triângulo arbitrário com todos os vértices desse triângulo nela, esse centro será necessariamente o circuncentro daquele triângulo? Deixa eu desenhar uma situação diferente. Vou desenhar uma situação que essa coisa esteja claramente fora do triângulo. A gente pode ter uma situação mais ou menos assim, e claramente todos os 3 vértices ficam no círculo. Em primeiro lugar, você pode dizer, peraí, não há como isso ser o circuncentro, não está sequer dentro do triângulo. Mas lembre-se de que este ponto é equidistante de cada ponto na circunferência. Eu diria que cada ponto nela é equidistante desse ponto, todos estão a um raio de distância. Todos os 3 pontos desse triângulo estão na circunferência, então eles estão exatamente a um raio de distância desse ponto aqui. Portanto, essa distância será um raio, e essa distância aqui será um raio. Agora, esse ponto é claramente equidistante daquele ponto e daquele. Sabemos disso. Está a exatamente R de distância dos 2 vértices do triângulo. Se o ponto é equidistante, e provamos isso no vídeo anterior, se ele é equidistante dos 2 pontos, ele deve estar na bissetriz perpendicular do segmento que liga aqueles 2 pontos. Isso deve estar na bissetriz perpendicular. Portanto, é perpendicular e divide aquele segmento. Mas podemos utilizar o mesmo argumento para esse segmento aqui, pois esse ponto está a R de distância do centro. Vamos chamá-lo de ponto O. Estou cansado de chamá-lo de esse ponto. O ponto O é equidistante de, deixa eu identificá-los, vamos chamá-los de A, B, C. Já dissemos que o ponto O é equidistante de C e B, portanto deve estar na bissetriz perpendicular de BC, que também é equidistante de A e B. Está a R de distância dos dois, porque tanto A como B estão na circunferência, os dois estão a um raio de distância do centro. Então isso deve ficar na bissetriz perpendicular de A e B. Deixa eu desenhar um pouquinho melhor. Isso também deve estar nessa bissetriz perpendicular. Finalmente, é equidistante de A e C, porque os dois estão a R de distância, os dois estão na circunferência. Isso também deve estar na bissetriz perpendicular de AC. AC está aqui. E isso é que é interessante. Vemos que as 3 bissetrizes perpendiculares dos 3 lados desse triângulo se interceptam definitivamente, mas elas estão se interceptando num ponto fora do triângulo, e esse ponto é o centro dessa circunferência. Portanto, mais uma vez, aquela ideia de que o O é equidistante de A e C, portanto, deve estar na bissetriz perpendicular de A e C, que pareceria com algo assim. Mais uma vez, a gente vê que 3 bissetrizes perpendiculares estão se interceptando num único ponto, e O é, de fato, o circuncentro. Se a gente pegar uma circunferência e colocarmos um triângulo qualquer, cujos vértices estejam todos na circunferência, o centro dela é o seu circuncentro. Desenhamos uma situação na qual isso é um circuncentro que fica fora do triângulo. Então, o ponto O também será o circuncentro desse triângulo, e o circuncentro desse triângulo bem aqui.
ele vai ficar nas 3 bissetrizes perpendiculares, e sabemos disso por ser equidistante dos 3 pontos de qualquer um desses triângulos nos quais os vértices estão na própria circunferência.